Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro. E nessa Quarta Pro de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que vocês se interessam muito e muitos têm dificuldade em fazer, que é como definir o nosso público-alvo. Eu vou explicar para vocês uma maneira um pouco diferente de fazer isso e a maneira certa de fazer isso, porque é uma ação extremamente importante para que as nossas ações de marketing, as nossas estratégias de marketing funcionem. Afinal, tudo o que a gente faz em comunicação e vendas precisa ser pautado no nosso público. E se a gente não define o nosso público, o restante das ações não vão funcionar muito bem. E vocês vão ver que hoje eu tô num cenário um pouco diferente, tô aqui meio improvisado, então de repente se tiver algum barulho, se chegar alguém, tudo pode acontecer, porque eu tô em viagem. Tô em Chapecó, que eu vim fazer uma palestra aqui, mas eu não podia deixar de fazer a nossa Quarta Pro, né? De vir aqui bater esse papo com vocês. Essa luz aqui também não tá das melhores, minha gente. Mas me digam, estão me vendo e me ouvindo bem, que é o mais importante? Principal, deixa eu até ver se assim não fica... Não, tem muita luz aqui. Vou tentar apagar uma luz para ver se não fica esse reflexo todo e vocês conseguem me ver melhor. Acho que assim vai ficar melhor, com menos interferência. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Ah, assim ficou melhor, né? Tinha uma luz antes aqui que tava complicando demais. Só me deem um ok, gente, por favor, se estão me ouvindo. Para eu começar. Enquanto o povo tudo ok, obrigada, Lilian. Eu vou colocar aqui o assunto de hoje para quem chegar depois. Meu Deus, eu tô num lugar que tem um barulhão ainda. Tá tudo ótimo. Tá. Peguem papel e caneta enquanto isso. E eu vou colocar aqui o assunto de hoje. Como definir seu público-alvo. Esse conteúdo, minha gente, é extremamente importante. Então, eu sugiro que vocês peguem papel e caneta. O que eu vou compartilhar com vocês é um conteúdo que ele tá dentro de um curso que eu fiz, que é um curso de posicionamento estratégico. Hoje esse curso está inclusive dentro da comunidade, eu nem coloquei mais ele para venda, mas é um curso muito completo, né, de posicionamento estratégico. E o primeiro ponto do posicionamento estratégico, o primeiro ponto para a gente definir o que postar nas redes sociais, como vai ser a nossa estratégia, qual abordagem, qual conteúdo, tudo isso parte do princípio do público-alvo. E aí, vocês já devem ter ouvido falar que para definir o público-alvo, você precisa fazer uma pesquisa e você deve pensar qual é o gênero, qual é a idade. Você tem que entender que tipo de lugares essa pessoa frequenta, que tipos de conteúdo essa pessoa consome e com um questionário gigantesco a respeito, né? Quem já ouviu falar sobre isso? E também na questão da própria construção de avatar, né? Construa um avatar como se fosse a persona perfeita, ideal, e pense se essa pessoa é casada ou não, se tem filhos ou não. Então, são coisas que funcionam, mas são coisas extremamente complexas de serem feitas, que normalmente são aplicadas por grandes empresas que têm todo um setor só de pesquisa dedicado a isso. E eu quero mostrar para vocês que sim, definir público é importante, eu sempre falo sobre isso, mas que existem maneiras mais simples de serem feitas. O primeiro aspecto que a gente precisa levar em consideração na hora de definir público é o que a gente vende, certo? O que eu vendo vai servir para um determinado perfil de público. E muitas vezes o que você vende pode sim ter implicações do tipo: é para mulheres que têm filhos ou é para mulheres que não têm filhos? É para mulheres grávidas ou é para homens? Talvez o teu produto tenha essa implicação. Mas, para uma grande parcela, isso não tem implicação. Por exemplo, o meu serviço não tem implicação nenhuma se é para homem ou é para mulher. Não tem implicação nenhuma se a pessoa é casada ou é solteira. Não impacta em nada naquilo que eu vendo. E aí, o primeiro aspecto que a gente olha é
o que eu vendo serve para qual público. E quando a gente olha para aquilo que a gente vende, e prestem atenção nesse ponto, que aqui é que o jogo começa a virar, tá? Quando eu olho para aquilo que eu vendo pode servir para muitos públicos distintos. Concordam comigo? Por exemplo, eu falo sobre estratégias de marketing digital. Isso serve para uma infinidade de perfis, para um grupo muito diverso de pessoas. E isso provavelmente acontece com vocês também. E aqui entra o grande segredo. Entra o segredo de que público-alvo a gente escolhe. Eu vou escolher com quem eu quero falar. Eu vou escolher para quem eu vou direcionar o meu serviço. Eu vou escolher para quem eu vou direcionar a minha comunicação. Só que essa escolha, ela não é uma escolha aleatória só do tipo, eu quero atender aquele público e pronto. E dane-se todo o resto, vou focar só nisso aqui. A escolha, ela precisa ser pautada em alguns critérios importantes. Em alguns critérios que façam sentido e alguns critérios que facilitam a nossa vida. O primeiro critério eu vou dar o meu exemplo, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E quem for tendo dúvidas, né, dizer, eu pensei nisso, mas tem tal implicação, pode ir colocando aqui no chat que eu vou respondendo vocês, tá? Vamos pegar o meu exemplo. Estratégias de marketing digital. Eu poderia escolher os profissionais liberais, que é que eu escolho. Eu poderia escolher falar com grandes empresas. Eu poderia escolher falar com profissionais que querem montar uma agência, com pessoas que querem ser social media. Todos esses são perfis distintos. Concordam comigo? Que são perfis distintos? Aí, dentro desse perfil distinto, eu poderia escolher, lá nos profissionais liberais ou nos empreendedores, eu poderia escolher o pessoal que vende infoproduto, que vende curso online. Também é uma escolha, dentro de um segmento que eu já escolhi, que é dos profissionais liberais. Então, eu já decidi que eu não quero ensinar marketing digital para quem quer trabalhar com marketing digital, para quem quer montar uma agência. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar com quem quer aplicar no seu negócio. E aí, dentro de aplicar no meu negócio, eu poderia escolher quem vende curso online. Eu poderia escolher trabalhar somente com um segmento, por exemplo, vou trabalhar só com quem tem escola. Poderia ser, certo? E o que eu levo em consideração na hora de fazer essa escolha? Na hora de escolher este caminho? Eu tenho que olhar qual desses públicos tem uma necessidade mais latente. Exemplo, se eu olho para o profissional liberal, o profissional liberal hoje que precisa vender, que precisa atrair clientes, não tem ferramenta melhor, ele não tem para onde fugir. É essencial para a sobrevivência do negócio dele que ele aplique as estratégias digitais. Concordam comigo? Se eu olho para o profissional que quer aprender para vender esse serviço, ele tem opção. Ele tem opção. Ele pode escolher aprender outra coisa, ele pode escolher trabalhar em outra área. Não é essencial para ele, não é fundamental para ele. Então, esse é um dos critérios. Essa necessidade do teu serviço para o público que você escolhe é uma necessidade latente? É quase que de sobrevivência? É quase aquela, sabe aquela história assim, você tá resolvendo a dor de uma perna quebrada, que a pessoa é obrigada a ir no médico, é obrigada a encontrar uma solução, ou você tá resolvendo a gripe de alguém, que se a pessoa não for procurar uma solução e ela esperar uns 2, 3 dias, se ela tomar um xaropinho em casa, passa. Esse é um critério importante na hora da gente olhar para o nosso público. Ok, tem aquele público, mas meu serviço é muito importante para ele. E ele pode ser para dor ou pode ser para o desejo, tá? Pode ser para dor ou pode ser para o desejo. Então, esse é um aspecto que eu olho muito mais do que a idade, a faixa etária,
Se isso não faz parte da essência do meu negócio, eu vou olhar para essa necessidade. Esse é um aspecto. Eu anotei aqui para não esquecer de nenhum, tá? De nenhum. Então, a pessoa precisa muito ou ela acha facilmente um substituto. No meu caso, eu escolhi o profissional liberal porque ele precisa muito. Ele tem que aprender. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é: esse público que você escolheu tem dinheiro para pagar? Ele tem condições de investir nisso que você está vendendo? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas, vamos pegar um exemplo prático assim, orientação profissional, né? Aí eu vou lá pegar orientação profissional para adolescente. Dependendo de como eu me posiciono nessa questão de orientação profissional, de repente eu tô pegando um público que quer, que precisa, que aquela informação é importante, mas ele não tem grana para pagar. Então você tem que olhar para um público que tenha recurso, que consiga investir, porque isso também vai dosar o valor do teu produto. O valor do teu produto. Se você vai poder ter produtos de alto valor ou se você tem que trabalhar com produtos de baixo valor. Né? Então, um ponto para eu olhar também para o público que eu escolho é a questão de possibilidade de investimento, porque a gente está falando aqui de negócio. De repente tem um público lá que você ama de paixão, que você adora trabalhar com aquele público e ele não tem grana para pagar. Aí você vai lá e monta um braço social, faz um atendimento social eventual. Mas você... A Natália colocou, né? Cruza pacote de viagem para desempregado. Não funciona. Não funciona. Nessa linha do desempregado, né, Natália? A gente não precisa nem ir na questão de pacote de viagens para desempregado. Mas vamos pegar na questão de recolocação profissional. Uma coisa é eu trabalhar com recolocação profissional, por exemplo, para pessoas acima de 50 anos, de 60 anos, que, tipo, tem vitalidade, tem disposição, tem conhecimento, querem voltar para o mercado, mas já tem uma estabilidade financeira. Outra coisa é eu querer montar um processo de recolocação profissional para a galera que está desempregada, para nível básico. Não vai funcionar. Porque essa galera vai procurar, sim, alternativas para voltar para o mercado, ela vai consumir o teu conteúdo gratuito, mas dificilmente ela vai comprar o teu produto. Dificilmente. Então, né, quem trabalha com recolocação tem que tomar muito cuidado. Eu quero trabalhar com recolocação profissional. Talvez você tenha que pegar um nível mais gerencial para atender. Então, esses detalhes, vocês podem dizer assim, mas é tanta coisa, é tanto detalhe. São detalhes, mas não é tão complicado quanto parece. É uma questão de olhar para o mercado e analisar de maneira mais fria. De maneira mais mercadológica mesmo. Tem que fazer sentido. Porque senão você vai ter muito esforço e não vai vender. Ou você vai dosar um serviço, vai construir um serviço que não é o ideal para aquele público. Você vai estar fazendo uma oferta que não é ideal para aquele público. Consegue me entender? Vamos escolher por preço e não por valor. Exatamente. Exatamente. Mas pô, o meu produto é bom pra caramba, o meu produto funciona, o meu produto entrega. Mas a pessoa pode amar o teu produto. Ela pode desejar muito. É o sonho da vida dela. Mas não cabe naquele lugar. Talvez sim, se você trabalhar com serviço de menor valor, com algo menor, mais acessível, aí você consegue. Então, a escolha do público tem a ver tanto com a comunicação, porque não funciona, se tu não escolher público, a tua comunicação não vai funcionar, como tem a ver com a própria construção do portfólio. Como tem a ver com o que você vai investir ou não, para onde você vai se especializar ou não. Ele está falando de serviço, eu tenho um produto. Que produto você vai botar no teu estoque ou não? Tem a ver com o perfil do público que vai comprar de você. Então, escolher público tem a ver com tudo isso. Outro ponto muito importante que a gente deve considerar é isso é principalmente para quem já está no jogo, tá? Então, tem uma forma de você fazer para quem está no jogo e para quem ainda não está.
Quem é o público que naturalmente se identifica com você? Quem é o público que naturalmente você já atrai? Que consegue entender da maneira como você explica, que pergunta pelos teus serviços, que compra de você? Quem são essas pessoas? Essas pessoas, elas são de alguém colocou aqui, né, nível de consciência. São de um nível de consciência sobre aquele mercado mais alto ou mais baixo? Elas são de um determinado nicho ou não? Por exemplo, as pessoas que se identificam comigo, que acabam comprando, em geral, são pessoas da área de serviço. Em geral, são pessoas da área de serviço. Os empreendedores, quem precisa vender, eles naturalmente se identificam comigo. E isso eu percebi jogando o jogo. Eu não tinha total clareza de que caminho eu ia seguir quando eu comecei a fazer as aulas e os cursos aqui. Porque às vezes a gente mira para um lado, mas o mercado vai te jogando para outras situações. E esses itens aqui que eu tô falando, você pode usar todos, ou você pode usar um ou outro, tá? Então, assim, olhar para quem naturalmente já vem conversar contigo, já compra de você, também é um caminho para você fortalecer a comunicação para aquele lado. Porque aí tu tem, né, um povo querendo comprar, conversando contigo, e você vai assim, não, eu vou tentar atrair aquele outro. Cara, por que não botar energia e potencializar aquilo que já tá dando certo? Sabe? Olhar para o acerto e tentar potencializar aquilo que já está indo muito bem, obrigado. Esse pode ser um caminho. Outro ponto, que esse foi um dos pontos que eu levei em consideração quando eu comecei a estruturar a minha presença online aqui no Instagram, é o teu histórico. Com o que você já trabalhou? Com o que você tem experiência prática? Vou dar o meu exemplo. Quando eu vim aqui pro digital, eu olhei assim, eu já atendia na agência, infoprodutores, pessoas com cursos online, tudo. Mas eu falava assim, cara, não sei se eu quero ir para esse caminho, não sei se eu quero ficar nesse caminho de lançamento, que eu tinha várias restrições, vários pontos. Aí eu olhei muito para aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto, que é a minha paixão de ver negócio dando certo, aquilo que eu fazia com a maior naturalidade com os meus amigos, que era dar orientação, ajudar a estruturar negócio, ajudar a pensar em ações, ajudar a pensar em estratégias. E eu olhei para o meu histórico. Meu histórico todo de trabalho, antes de eu montar a minha agência, ele se deu na área de serviço. Eu vim da área de serviço. Então, assim, eu aprendi a fazer marketing vendendo serviço. Serviço com entrega física, né, dentro de uma instituição de ensino e tecnologia. Eu aprendi a fazer marketing fazendo marketing para curso técnico, para ensino médio, para curso de qualificação, para consultoria, para exames laboratoriais. Todas essas coisas que são intangíveis. E eu olhei e disse assim, cara, é isso que eu faço bem. É isso que eu já sei fazer, que eu tenho histórico, que eu tenho exemplos, que eu tenho repertório. E aí eu olhei para outro lado. Qual foi o outro lado que eu olhei? E que vocês também devem olhar. As brechas de mercado. Eu tenho muitas pessoas hoje na internet falando sobre marketing digital. Tenho várias pessoas, concordam comigo? Se chutar uma pedra, sai alguém falando sobre marketing digital. Uma grande parcela dessas pessoas está falando com quem vende curso online. E eu já tinha decidido que não era esse caminho que eu ia. Uma outra parcela até fala com profissionais liberais, mas fala com pequenos negócios ou fala só de mentoria. E eu olhei e disse assim, eu vou falar com a galera que precisa do digital não necessariamente para fazer a entrega, mas precisa do digital para atrair clientes e para vender. E vai poder atender físico ou vai poder atender no virtual. E eu vou focar na galera que vende serviço. Aquilo que a pessoa só consegue entender se é bom ou não
depois que ela pagou. Por quê? Porque eu estudei muito sobre, porque eu fiz muitas campanhas sobre, e porque eu sei das dificuldades e das facilidades de vender serviço. Eu falo sobre venda de produto com um pé nas costas, porque para mim vender produto é muito fácil, criar conteúdo para produto é muito simples. Agora, você montar uma apresentação de um serviço de uma maneira adequada, que o cliente consiga entender, você fazer as estratégias todas para vender o serviço, para construir a tua autoridade ao mesmo tempo que tu faz uma entrega, é extremamente mais desafiador. E se eu olhar para o lado, eu vou ter poucas pessoas fazendo isso. Então eu cruzei o quê? A minha experiência com a brecha de mercado. A Elisa, eu preciso cruzar a minha experiência com a brecha de mercado? Não. De repente você não tem experiência. De repente você mudou completamente de área. Olhe para os concorrentes. Olhe para os concorrentes e entenda que às vezes o que parece ser uma brechinha desse tamanhinho se abre num universo gigantesco. Você não precisa necessariamente querer bater de frente lá com o maior do mercado. Você também não precisa necessariamente caminhar para um lugar que ninguém está olhando, porque aí também tem que ver se tem demanda. Então, quando a gente escolhe o nosso público, e público é escolha, e vai interferir naquilo que eu vou vender, e na maneira como eu vou me comunicar, e na maneira como eu vou me posicionar, são esses elementos que eu preciso levar em consideração. E é a partir desses elementos que daí eu vou parar e vou montar o PDV do meu cliente. É a partir daqui que eu vou montar uma apresentação do meu serviço que converse com o público, pautado nesses itens, em todos eles, ou em alguns deles. E não necessariamente naquelas pesquisas mirabolantes e naquela dificuldade toda. Consegue entender? Faz sentido para vocês que é escolha? E eu tô vendo aqui se tem mais algum item que eu esqueci. Não, são esses mesmos. Então, eu olho para aquilo que eu vendo. Dentro das possibilidades daquilo que eu vendo, eu escolho. Mas eu escolho pautado nesses fatores. No meu histórico, na brecha de mercado, de quem pode pagar. E um ponto importante que, assim, para mim faz muita diferença. E eu também acredito que vocês devam levar isso em consideração. É com quem você tem tesão de trabalhar, entendeu? Sabe aquela coisa? Putz, eu gosto de ver aquilo ali acontecendo. Eu gosto de ver aquela entrega, aquela construção, aquela transformação. Aquilo me faz brilhar o olho, me dá prazer. Eu faria de... Assim, é meio clichêzão falar isso, assim, né? Ai, mas aquilo eu faria de graça. Óbvio que a gente não vai olhar só para aquilo que eu faria de graça, senão vai contra o que eu falei antes, né? Mas levando em pauta esses itens que eu coloquei, e você ainda tendo dúvida se você vai para A ou para B, priorize aquilo que realmente te dá prazer em falar, em estudar, em ajudar, em executar. Mesmo que a gente ame muito o que a gente faz, a gente não trabalha só por amor, né? Porque se a gente fosse fazer por amor, eu mesmo ia estar viajando o ano todo, curtindo por aí, se eu fosse fazer só por amor. Mas, por exemplo, quando eu sento num bar com os meus amigos, dificilmente eu não vou falar de negócios e de estratégias de vendas e de possibilidades de estruturação e de mais um serviço. Eu falo disso naturalmente. Naturalmente. Então, é um ponto importante também, para que a gente consiga estudar mais, querer criar mais conteúdo, falar mais a respeito, para que não fique tão pesado, tão chato. Dá para escolher sempre e tudo? Não. Mas a gente pode começar a direcionar para aquilo que a gente gosta muito mais. Entendem? Então, e a partir dessas decisões, é fundamental que... Eu já vou responder aqui as dúvidas de vocês, tá? E vou ler os comentários. A partir dessas decisões, é que vocês vão montar o PDV.
E a partir do PDV que vocês vão construir promessas e vocês vão começar a construir os materiais. E mais um ponto, tá? Mais um ponto. Mesmo quando a gente faz essa segmentação, a gente pode chegar ali em alguns perfis, em 2 ou 3 perfis. Você pode trabalhar com 2 ou 3 perfis de públicos semelhantes, tá? Semelhantes. Vou dar um exemplo. Eu costumo trabalhar aqui com profissionais liberais e empreendedores que já estão jogando o jogo das redes sociais, mas estão tendo dificuldade para destravar seus resultados. Esse é o meu público que eu sempre olho na hora de pensar num conteúdo, na hora de pensar num serviço, na hora de conversar com vocês. Eu olho prioritariamente para esse público. Mas os meus serviços também servem para quem quer começar a ativar as redes sociais da maneira correta. Eu tenho esses 2 públicos e eu atendo os 2 tranquilamente com os meus serviços, com as minhas mentorias. Eu atendo os 2. Eu dou preferência para quem já está no jogo e eu falo com quem já está no jogo e naturalmente o outro vem junto. Por que eu tô falando isso? Porque a gente fica muito tentado a querer falar com muitos públicos ao mesmo tempo. É natural a gente tentar fazer isso. E toda vez que a gente tenta falar com muitos públicos ao mesmo tempo, a gente não direciona a nossa conversa para quase ninguém. E aí a gente tem mais dificuldade de criar conteúdo, mais dificuldade de criar post, mais dificuldade de ter engajamento, mais dificuldade de definir o que a gente vai vender, produto, serviço e menos resultado. É muito mais fácil a gente escolher um perfil mais certeiro, direcionar nele e eventualmente abrir um pouquinho aqui, abrir um pouquinho ali que também serve, do que a gente tentar conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, meu conselho é direcionem. E o meu convite é para você, né, que entendeu quem é o público, mas ainda tem dificuldade em construir um PDV direitinho, mapear os conteúdos que você vai falar nas redes sociais, montar uma boa apresentação do teu serviço pautado no interesse desse cliente, é que você digite aqui nos comentários máquina e que você libere o acesso ao meu curso do ChatGPT. Porque lá dentro tem uma das aulas, que é um videozinho curto e um script completíssimo, que você vai conseguir extrair todas as informações que você precisa sobre o teu público-alvo. E vai ter um outro script, um outro roteiro, que você vai conseguir construir uma apresentação perfeita do teu serviço. E ainda vai ter um script e um roteiro que você vai conseguir construir todos os teus materiais da maneira correta. E tudo isso por 12 parcelas de R$19,90 ou R$199 em pagamento único. Esse é um curso que ele não é para ser estudado, ele é para ser aplicado. E ele facilita demais a vida de vocês. Só essa aula para você detalhar, mapear o teu público, ela já é mais que suficiente. E eu vou fazer mais. Para quem estiver vendo essa live ou vendo o replay dela e garantir o acesso ao curso do ChatGPT até sexta-feira, então você pode estar vendo esse replay aqui no Instagram, você pode estar vendo esse replay no YouTube. Se até sexta-feira você comprar o curso do ChatGPT, minha equipe de marketing digital, eu na segunda-feira vou liberar para todo mundo que comprar até sexta o curso completo de posicionamento estratégico. Esse curso, gente, ele resolve boa parte da vida de vocês. Ele vai te ajudar a identificar os teus diferenciais, a criar uma narrativa vendedora. E junto com o ChatGPT, então, você vai fazer miséria. Então, todo mundo que liberar até sexta-feira agora, dia 13, o acesso ao curso, na segunda-feira eu vou liberar gratuitamente, vou lá ver a relação na Eduz, e vou liberar gratuitamente o curso de posicionamento estratégico, onde vocês vão conseguir aprofundar mais
não só a escolha do público, mas a escolha do posicionamento de vocês, da narrativa de posicionamento, de clareza dos diferenciais. Um presente para vocês, já que amanhã é meu aniversário, vou usar aquela estratégia, é meu aniversário e quem ganha o presente é vocês, mas nem foi por isso, tá? É porque tem muito a ver com a aula de hoje, essa informação, esse conteúdo que eu entrego lá dentro do curso de posicionamento estratégico. Então, vou liberar de presente para vocês, ok? Agora, deixa eu ver o que vocês estão me falando aqui. E podem colocando as dúvidas, tá, meu povo? Podem colocar, deixa eu ver se eu respondi todo mundo. A Verônica Cat. Meu nicho é cat sitter. Obviamente, são pessoas que têm gato. Fato. Só que aí, é Veroni? Acho que é, né? Veroni. Olha só. Dentro do teu universo, ok, são pessoas que têm gato. Só que não é qualquer pessoa que tem gato. Concorda comigo? Normalmente são pessoas que têm gato que o quê? Que provavelmente moram sozinhas. Ou pessoas que têm gato que viajam muito. São pessoas que têm gato que elas têm uma paixão pelo gato, né? Porque senão poderiam chamar qualquer outra pessoa, poderiam deixar em qualquer outro lugar. Então, tem algumas características dentro do teu universo que você pode detalhar, que vai direcionar melhor a tua comunicação. Principalmente se você pensar nesses momentos que a pessoa precisa do teu serviço. O que tu faz, né, quando tu vai desenhar a tua escolha de público, é muito similar com quando eu fui desenhar a minha escolha de público. A gente tem um certo perfil direcionado. Mas dentro desse perfil direcionado, a gente tem detalhes que fazem com que você vai ter clareza das situações para criar os posts, criar os conteúdos, criar as ofertas pautado nessas situações. Isso vai te ajudar, se você refinar essa análise, vai te ajudar até mesmo a criar ofertas específicas em períodos específicos. Então, dá uma refinada nisso, tá? Aqui a Verônica colocou. Mas tem que ser pessoas que realmente se importam com gato e que viajam. Ah, tá, e colocou, né? Que não tem rede de apoio. Exatamente isso. Exatamente isso. O caminho é bem por aí para você escolher. E aí você começa a pensar nas situações dessas pessoas. A Natália colocou. É nos detalhes que conquistamos e é pelos detalhes que perdemos. Exatamente. Exatamente. E o jogo da comunicação, ele é um jogo de detalhes. Ele é um jogo de que a tua diferenciação no mercado, né, no mercado que ninguém mais tem exclusividade no que vende, ela tá sempre pautada nos detalhes. A tua fidelização tá sempre pautada nos detalhes. Natália, o objetivo é dinheiro no bolso e não fama em produzir conteúdo. Exatamente, Natália. Exatamente. Exatamente. Não é, a gente não precisa ter milhões e milhões e milhões de seguidores. A gente precisa ter os seguidores certos. Os seguidores certos. A Natália, só assisti uma aula tua no YouTube e vou maratonar todas. Boa, Natália. Vai lá que tem várias aulas muito boas. Muito boas. Facilidade, habilidade, conhecimento. Isso mesmo. A Liliane. Tem muita gente no marketing, mas Clara, tu quase ninguém. Ai, obrigada! Obrigada, Liliane. Lilian, eu sempre falo teu nome errado, meu Deus do céu. Deixa eu ver, o que mais? Verônica, nada melhor que um tutor tranquilo na viagem, sabendo que o gato está em boas mãos. Exatamente, exatamente. A Bel Monteiro Doces Finos, no caso de quem ainda não está no jogo. Bel, no caso de quem ainda não está no jogo, eu sempre olho para a questão do histórico, tá? Tu olha pela questão do histórico e tu olha para a questão das brechas no mercado. Então, assim, tu não tem naturalmente os clientes que já compram de você, mas tu tem o teu histórico, tu tem o que você gosta de fazer e tu tem o mercado que você pode olhar e identificar algumas brechas. Então, você trabalha com doces, né? Então, doces, eu vi um case esses dias, eu acho que até comentei numa live, que eu achei sensacional. Todo mundo, quando vai vender doce, quando vai vender bolo, vende o quê? Vende pra festa, vende doces em quantidade, né? Aquela coisa assim. A guria tava bombando de vender
um kit, como se fosse um kit pós-festa. Ela fazia o bolo, mas ela vendia um kit que vinha com uma fatia do bolo e eu acho que uns 4 docinhos. Sabe aquele kitzinho que tu leva quando tu vai embora de uma festa? Que alguém te entrega, leva pra comer em casa? Ela tava vendendo isso. Ela tá no mercado de doces, ela tá no mercado de bolos, mas ela não tava lá concorrendo com quem tava vendendo o bolo inteiro. Ela montou esse kit, ela olhou pro mercado e viu uma brecha. Daqui a pouco, eu teria que entender, né, os teus doces, como funciona, mas tu pode colocar os teus doces num lugar de presente. Você pode colocar os teus doces de maneira customizada para um casamento, para uma festa. Então, assim, tu pode olhar o que tem no mercado da tua região, porque, né, provavelmente a entrega de doce é uma venda regional, identificar o que a galera ali não tá fazendo. A galera não tá fazendo customizado? Ou, de repente, a galera não tá fazendo tradicional? Porque hoje tem muita gente fazendo doces mirabolantes e tem muito público pro brigadeirinho bom e velho de guerra. Pros docinhos tradicionais, para aquele aspecto mais retrô. Para caixas de presentes, para momentos... Entende? Olhar para isso, para aquilo que você faz e para as oportunidades que tem no mercado. E dar o primeiro passo. Deixa eu falar uma coisa importante. Escolha de público é fundamental, mas ela não é eterna. Eu não posso ficar mudando de público toda semana. Não devo ficar mudando de público o tempo todo. Mas eu preciso dar o primeiro passo, botar o pé na água, para começar a entender como o mercado se movimenta. Então eu escolho um primeiro público e começo a jogar o jogo e vou sentindo como as coisas funcionam. Por quê? Quando eu vou trazer o meu exemplo de novo. Quando eu comecei as aulas, quando eu comecei a me comunicar aqui, eu não tinha essa clareza ou essa escolha tão precisa de que eu ia falar com os profissionais liberais que já estavam jogando o jogo. Eu vim falar com os profissionais liberais e eu falava muito para quem estava começando, para quem queria. E aí eu comecei a perceber que quem chegava, quem entendia, para quem fazia sentido, quem buscava, era quem já estava jogando o jogo. O que eu fiz? Eu corrigi a rota. Eu não falo para vocês que semanalmente a gente precisa analisar o que está dando resultado e o que não está dando resultado? Semanalmente eu paro para analisar o resultado dos meus posts. E é a partir dessas análises que a gente vai anotando, vai refinando, vai entendendo, é que você começa a ter mais clareza do que funciona e o que não funciona. Isso vale tanto para o tipo de conteúdo que você vai fazer, para o tipo de post que você vai fazer, do que você vai fazer oferta, do que você não vai, até mesmo para a escolha do teu público. Entendem? Deixa eu ver o que mais. Quem mais? Obrigada, minha gente. Obrigada. Quero parabéns amanhã no direct, hein? Quero feliz aniversário lá no direct amanhã. Deixa eu ver. É muito bom esse kit. Esse kit é demais. É isso, Natália. Ajustes inteligentes. O marketing, ele precisa sempre estar olhando para o mercado e sempre refinando. Sempre ajustando esse processo. Sempre. E no digital, a gente tem muito mais flexibilidade para fazer isso. Muito mais, tá? Muito mais. Amanhã tem bolo, Vini. Amanhã tem bolo, amanhã tem chopp. Amanhã é dia de comemorar. Tem que comemorar sempre. Certo, meu povo? Anotado aí as informações, essa live fica gravada. Quem quiser rever esse conteúdo, revisar esses pontos, façam. Essa decisão é extremamente importante para que vocês tenham resultado, para que vocês tenham sucesso. Escolher público direciona todas as nossas ações. Todas as nossas ações. Marisa, sim, o acesso ao curso do ChatGPT, ele é de 1 ano. E nesse 1 ano, toda atualização, toda revisão que eu fizer, vocês vão ter acesso. E aí o curso de posicionamento estratégico que eu vou liberar de presente para quem adquirir
o curso do ChatGPT até sexta-feira também vai ser por 1 ano. Esse curso de posicionamento estratégico é maravilhoso. Ele é todo cheio de ferramenta, passinho por passinho, certo? Um beijo, meu povo. Bom restinho de semana para vocês. Até segunda-feira no nosso aulão lá no YouTube. Tchau, tchau.